Antes desse vídeo começar, a gente precisa fazer uma pequena aula de história. O ano é 1961 e nós estamos na renomada Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Nessa universidade, um psicologista decide realizar um experimento social polêmico, para dizer o mínimo, mas que visava responder uma questão simples. Será que as pessoas são capazes de efetuar ações maléficas contra outras pessoas somente pelo recebimento de ordens, mesmo que essas ordens sejam dadas por uma autoridade? O plano para executar esse experimento funcionava da seguinte maneira: 3 indivíduos participavam simultaneamente, um experimentador e 2 sujeitos. O experimentador fazia parte da equipe do psicologista, e era ele quem dava as ordens para um dos sujeitos, enquanto que o outro sujeito iria ficar isolado, impedido de ver o que estava acontecendo. A mando do experimentador, o sujeito 1 iria fazer uma série de perguntas ao sujeito 2, e caso ele as errasse, era passada a ordem de que o sujeito 1 ativasse um interruptor, liberando uma descarga elétrica contra o sujeito 2. Além disso, haviam diversos interruptores, e quanto mais respostas erradas o sujeito 2 proclamava, a descarga elétrica que ele recebia ficava gradativamente maior, começando em cerca de 15 volts de potência, podendo chegar até 450 volts, sendo essa última considerada fatal para o ser humano. Entretanto, o que eu não falei para vocês é que, na verdade, esse sujeito 2 era um ator previamente estabelecido pela equipe do psicologista, e a máquina que fazia as descargas elétricas era falsa. Só que o sujeito 1 não fazia a menor ideia de que tudo isso era combinado. O trabalho do ator nesse experimento era simples. Ele tinha que fingir estar sentindo dor toda vez que o sujeito 1 ativasse um dos interruptores. E conforme as voltagens fossem aumentando, os gritos de dor e de socorro iam ficando cada vez piores, uma vez que o sujeito e o ator não conseguiam se ver, mas eles conseguiam se ouvir. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. Can't you check it and see if he's all right, please? No final, o experimento concluiu que a gigantesca maioria das pessoas obedeceu às ordens, mesmo que isso violasse princípios morais e éticos, evidenciando que as pessoas comuns, estando sob comando de pessoas de autoridade, são capazes de praticar atos terríveis, mesmo que isso vá contra os seus próprios princípios. Esse experimento, baseando-se no sobrenome desse psicologista, ficou conhecido como o experimento de Milgram. Muito prazer, o meu nome é Zarônimos. O ano agora é 2020 e eu quero contar pra vocês uma nova história. Uma história que envolve debate, investigação, brutalidade, moralidade e muita reviravolta. E como que uma colaboração entre alguns dos nomes de maior peso na indústria artística japonesa resultou no maior experimento social do país. さあ、お前の罪を歌え。 Sejam muito bem-vindos à história de Milgram. Milgram é uma série de animação japonesa interativa que, como eu falei pra vocês, foi criada por meio de uma colaboração gigantesca entre vários nomes de peso da indústria artística japonesa, composta por roteirista, produtores musicais, ilustradores e dubladores. Essa série disponibiliza seus episódios e principais eventos no canal oficial deles aqui no YouTube, bem como eles também têm um site próprio que contém algumas informações da produção, informações dos personagens e instruções dizendo como que a comunidade vai poder interagir com essa série, mas já já eu chego lá. A questão é que Milgram se destaca por conta de um fator em específico: a sua premissa. Só que pra gente se situar na premissa de Milgram, a gente precisa se situar primeiro na história desse universo e como que nós, o público que assistimos e consumimos essa série, vamos ter influência direta no rumo dessa história. Tudo começa com um guarda de uma prisão acordando, mas sem se lembrar de nada do seu passado. Em cima dele tem,
tem esse bicho aí. O nome dele é Jackalope, sendo seu nome uma referência a um ser folclórico de mesmo nome, caracterizado por uma lebre com chifres. Esse Jackalope declara ser o zelador desse local. Por sinal, o nome desse guarda que acabou de acordar é Es. Uma vez que a gente se familiariza com esses dois personagens, o Jackalope decide explicar qual que vai ser o trabalho do Es nesse lugar que a gente tá. E é agora que as coisas vão começar a ficar interessantes de verdade. A nossa história se passa na prisão de Milgram. Dentro dessa prisão, há exatos 10 prisioneiros. E à primeira vista, todos eles parecem ser bem inofensivos ali, todo mundo ali meio bonitinho assim, nada demais. Mas todos eles foram presos pelo mesmo crime: assassinato. E esse é justamente o trabalho do Es: investigar e descobrir a verdade por trás de cada um dos assassinatos e determinar se essa pessoa é culpada ou inocente pelo crime que ela cometeu. Beleza, até aí nada de muito novo, a gente vai e precisa investigar a verdade por trás de cada um desses 10 criminosos. Beleza, até aí nada de novo, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai descobrir a verdade? A gente vai ameaçar os prisioneiros pra ver se eles ficam fragilizados e acabam contando pra gente? A gente vai torturar os prisioneiros? Não é nada disso. Inclusive, o próprio Jackalope fala que esses métodos são ultrapassados demais. E é aqui que a gente tem um dos principais diferenciais desse universo. A prisão de Milgram tem uma espécie de máquina. Essa máquina possui um sistema capaz de absorver as imagens mentais de cada um dos prisioneiros e transforma elas em videoclipes musicais. Videoclipes esses que são postados no YouTube. Então, o trabalho do Es, a princípio, é julgar cada um desses 10 prisioneiros, tomando como base quase que principal essas imagens mentais. Outra coisa importante é que essa prisão de Milgram, ela tem um sistema de 3 julgamentos, que funcionam da seguinte maneira. O Es vai poder votar em quem ele considera inocente ou culpado, se baseando nos materiais disponibilizados de cada prisioneiro. O julgamento é individual, se iniciando no mesmo dia em que um videoclipe é publicado e encerrando exatamente 3 meses depois da publicação do clipe. Quando todos os videoclipes estiverem disponibilizados e quando os votos já forem contabilizados, esse julgamento atual se encerra e um novo julgamento vai se iniciar, repetindo esse ciclo até o 3º e último julgamento. O Jackalope também avisa que a partir do momento que o Es julgar alguém como culpado ou inocente, a maneira como ele será tratado também vai mudar, bem como as próximas músicas que serão extraídas nos próximos julgamentos e também a própria opinião do Es também vai mudar acerca de cada prisioneiro. E por favor, guarda muito bem essas informações. Entretanto, se você prestou atenção em tudo que eu disse até agora, você notou que eu disse, o Es vai julgar, o Es vai analisar e investigar os clipes, o Es que vai julgar cada um deles como culpado ou inocente. Só que vocês não concordam comigo que se todos esses caminhos já forem pré-determinados e tudo vai se basear na opinião dele, você não acha que isso seria um pouco anticlimático demais pra história? Tipo, pô, e se ele não fizer a escolha certa? E se ele julgar alguém errado? E se ele condenar alguém só que essa pessoa não fez nada, ainda, verdade? E se esse cara inocentar alguém só que essa pessoa de fato matou uma das pessoas que eu mais gosto? E se ele se arrepender da sua escolha? O que eu não falei ainda é que quem vai assumir o papel do Es nessa história é você. Exatamente, você, os espectadores e todo o planeta Terra inteiro vão assumir o papel desse guarda. Quem vai votar nos 3 julgamentos, quem vai analisar cada um dos videoclipes, quem vai definir quais os 10 personagens são inocentes ou culpados, é de responsabilidade total de quem tá assistindo e acompanhando essa série. Ah, e tem um outro detalhe aqui, é que não existe critério algum de votação. Tu gostou de algum personagem e acha que ele é inocente? Não tem problema, porque o seu voto vai ter o mesmo peso de quem analisou de cabo a rabo todos os videoclipes e investigou tudo. Todas as músicas, sem nenhuma exceção, possuem dicas que entregam os crimes de todos os 10 prisioneiros. Isso aí pode estar nos elementos presentes no vídeo, isso pode estar na letra da música, isso pode estar presente na maneira como cada personagem canta, mas o destino de cada prisioneiro não foi pré-definido. É você quem possui o poder de definir o destino deles. Agora, quais vão ser as consequências disso? Bom, isso já não é responsabilidade minha.
Hora do primeiro julgamento. Só que antes dele começar, é importante que a gente se familiarize com cada um dos 10 prisioneiros presentes na prisão de Milgram. Sakurai Haruka, Kashiki Yuno, Kageyama Futa, Kusunoki Mu, Kirisaki Shido, Shina Mahiro, Mukuhara Kazui, Momose Amane, Kayano Mikoto e Yuzuriha Kotoko. Como eu já falei, todos eles foram presos por assassinato. E agora é hora de finalmente a gente analisar cada um dos videoclipes e ver o que a comunidade julgou. Agora sim, nós finalmente vamos assistir a um vídeo de um prisioneiro. Nesse caso, o Haruka. E a partir de agora, sempre que um videoclipe novo for postado, a comunidade vai poder votar e julgar se esse prisioneiro é culpado ou inocente. O nome do seu videoclipe é Weakness, que se traduz para fraqueza. A música por si só é muito boa, mas o conteúdo dela e do videoclipe são bem perturbadores, para dizer o mínimo. No tempo em que ele tá preso, o Haruka tem 17 anos, mas nesse clipe ele aparece como uma criança. Além disso, a gente vê diversos segmentos que mostram ele junto de uma figura materna, só que com o rosto censurado. E é justamente esse elemento que a gente precisa levar em consideração. A letra da música e o próprio videoclipe sugerem que o Haruka, durante a sua vida inteira, foi vítima de negligência e abuso prolongado por parte dessa figura materna. Algo que corrompeu uma mente prematura e inocente. Depois de anos sofrendo, ele resolve acabar com esse sofrimento pela raiz. E segundo a conclusão que a comunidade teve acerca do videoclipe dele, é muito capaz que o Haruka tenha assassinado a sua própria mãe depois de um surto que ele teve. A questão é que a música também sugere que na hora que o Haruka cometeu esse crime, ele não conseguiu processar o peso dessa ação, justamente porque ele não tinha maturidade emocional suficiente para compreender isso. De qualquer forma, a comunidade teve uma postura mais empática com relação ao Haruka, justamente por conta dos motivos que supostamente levaram ele a cometer esse crime, como também que na própria música ele meio que confessa ter se arrependido de ter feito isso e que isso atormenta ele. No final das votações, 58% das pessoas o julgaram como inocente. O segundo videoclipe é da Yuno, e eu já adianto aqui logo de cara que o caso dela é um dos mais delicados, polêmicos e difíceis de se debater entre todos os outros dessa série. O nome do videoclipe dela é Umbilical. Ao contrário do videoclipe do Haruka, esse aqui a comunidade percebeu bem mais rápido qual foi o crime, bem como a gravidade da situação em que a comunidade se encontrava. Indo direto ao ponto, o videoclipe dela sugere de todas as formas possíveis que ela cometeu um abuso depois da mesma ter engravidado depois de um encontro remunerado. A partir daqui, a gente começa a entender que Milgram não vai ser somente sobre analisar simbologias em videoclipes, na música e esse tipo de coisa. A gente vai estar lidando também com dilemas e impasses morais. E por conta disso, Umbilical se tornou um dos videoclipes mais debatidos e discutidos dentre todos os outros, justamente porque esse é um tema muito delicado. A moralidade da comunidade se dividiu em algumas questões, como: isso realmente é uma forma de assassinato? Se a resposta fosse sim, outra então surgia no lugar: vale a pena ser preso por isso? Só que uma escolha precisava ser feita. Quando as votações se encerraram, ficou nítido o quanto que a comunidade se dividiu em relação a Yuno, mas no final, 51% das pessoas a julgaram como inocente. O terceiro videoclipe é do Futa, e segundo a comunidade, esse daqui foi um dos videoclipes em que eles perceberam mais rápido o que ele cometeu. O nome do clipe é Bring It On, que se traduz para Manda Ver. O conteúdo do vídeo e a letra da música sugerem diversos temas bem sensíveis, principalmente para a população japonesa, sendo os principais deles a exposição virtual e a perseguição coletiva.
A comunidade interpretou que o Futa, junto com diversos amigos virtuais, foi responsável por uma série de doxings. Doxing, caso você não saiba, é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas recolhem dados pessoais como nome, endereço, fotos, ligações familiares, dentre outros dados sensíveis de uma pessoa específica e expõem de uma só vez na internet. Esse grupo de amigos do Futa basicamente agia na internet como uma espécie de justiceiros digitais. Sempre que eles vissem alguém com um comportamento que os incomodava, eles faziam questão de expor e intimidar essas pessoas. O ponto-chave desse clipe é que, diante de todos esses doxings que eles cometeram, teve um específico que foi o mais relevante. A de uma garota que estava no colegial e que, depois de ter sido exposta na internet, tirou a sua própria vida. Ou seja, o Futa foi responsável por um linchamento virtual. Como eu já falei pra vocês, esse foi um dos videoclipes em que a comunidade percebeu mais rápido o crime cometido por ele. E, no final das votações, 55% da comunidade o julgou como culpado. O quarto videoclipe é da Mu, e o nome dele é After Pain, que significa depois da dor. E esse daqui é um videoclipe bem interessante, porque a princípio, e bota um ênfase nesse a princípio, o clipe e a música dela sugerem que a Mu foi vítima de um bullying extremamente pesado na escola. A vítima do assassinato cometido pela Mu foi uma das garotas que supostamente praticava bullying com ela. Só que, ao contrário de uma morte acidental ou uma morte ocasionada por uma legítima defesa, isso não aconteceu. Na verdade, muito pelo contrário, por pura e espontânea vontade dela, ela foi lá e atacou a menina primeiro. Ela quem partiu pra cima e matou a garota. Ela basicamente assassinou uma pessoa de forma direta, sem qualquer tipo de legítima defesa. Porém, o resultado desse julgamento foi surpreendente. 50,34% das pessoas julgaram a Mu como inocente? Hã? O motivo foi que a comunidade conseguiu simpatizar com a Mu e conseguiu compreender os motivos pelo qual levaram ela a cometer esse crime. E dentre todos os prisioneiros desse segundo julgamento, a Mu foi quem teve a votação mais acirrada dentre todos eles. O videoclipe é do Shidou e o nome dele é Throwdown, que se traduz literalmente para jogar para baixo. As primeiras teorias da comunidade acerca do videoclipe dele sugeriam que ele era uma pessoa que simplesmente extraía órgãos de maneira ilegal das pessoas. Tipo, mano, como assim? O clipe dele e a música em si tem temáticas muito melancólicas, com cores frias e um ritmo triste mais lento, bem diferente das músicas anteriores. Além disso, o Shidou é um dos prisioneiros mais velhos dentre todos, com 29 anos de idade, sendo também um ex-cirurgião. O clipe dá a entender que o assassinato que ele cometeu veio principalmente por parte de transplantes e pacientes em estado terminal, sendo boa parte desses pacientes vítimas de mortes cerebrais. As primeiras leituras da comunidade não conseguiram determinar um ato específico cometido pelo Shidou, então eles começaram a julgar ele com base no seu perfil. O perfil enxergado e interpretado acerca dele foi o de uma pessoa assustadora, mas ao mesmo tempo arrependida. Ao contrário dos outros prisioneiros que adotam uma postura bem mais defensiva, o Shidou adota uma postura de alguém que sente uma culpa recorrente e um desejo de ser punido por conta dos seus atos. Basicamente como se estivesse dizendo que não merece perdão algum por todas as ações que ele cometeu. A comunidade, depois de muito teorizar, também tomou uma postura bem mais empática acerca dele. E no final, com 52% dos votos, ele foi julgado como inocente. Só que eu acabei descobrindo uma coisa bem interessante. Enquanto eu estava pesquisando sobre as teorias feitas pela comunidade nessa época, eu acabei me deparando com algo bem curioso. Existe um relato no Reddit de um suposto drama que ocorreu na época da votação do Shidou, alegando que havia um artista que prometeu fazer comissões gratuitas caso o público votasse a favor da inocência dele. Se isso influenciou de alguma forma nas votações, eu não sei, mas assim, a gente só tem a Glow Squid no Minecraft por causa de uma certa pessoa aí.
O sexto videoclipe é da Mahiro e o nome dele é This Is How to Be in Love with You, ou seja, é assim que se apaixona por você. Antes da gente falar do videoclipe dela, tem uma coisa que eu ainda não falei pra vocês. É o fato de que quando o Jackalope nos introduziu a esse universo e como os julgamentos funcionavam, ele também mencionou que era bem capaz que durante o primeiro julgamento a gente não ia conseguir desvendar logo de cara qual crime cada prisioneiro cometeu. Alguns seriam mais óbvios e outros nem tanto. E o caso da Mahiro é justamente esse, porque esse videoclipe dela é muito vago. Um videoclipe com falta de elementos óbvios faz com que a comunidade tente projetar arquétipos em cima de suposições rasas. O clipe dela já é bem mais animado e colorido, com uma pegada mais romântica e fofinha. Entretanto, o conteúdo do clipe e a letra da música, que novamente é bem vago, fizeram com que a comunidade percebesse que ela era uma pessoa obsessiva, já que na letra ela relata sobre um suposto parceiro que ela tinha e o quanto que ela ansiava por mensagens, proximidade e reciprocidade na relação entre eles, só que de uma forma bem compulsiva. O clipe também dá a entender ali que esse parceiro dela era meio distante da Mahiro, o que complicava e meio que entrava em conflito com essas emoções que ela sentia. Só que o principal problema disso tudo é justamente o fato de que a comunidade julgou ela com base em pouquíssimas informações. Não teve quase nada de relevante nesse clipe que justamente desse a indicar alguma coisa. Não tem alguma simbologia que mostre que tal pessoa morreu ou que mostre que ela cometeu isso. Todo esse clipe dela é muito vago. A comunidade tomou uma postura muito mais agressiva com relação a essas atitudes que ela supostamente cometeu. E no final, 55% das pessoas a julgaram como culpada. E esse foi um dos piores erros que a comunidade cometeu. O sétimo videoclipe é do Kazui e se chama Half, que significa metade. Esse clipe também já é bem mais lento e melancólico, e o videoclipe em si revela que o Kazui tinha uma esposa. Só para adicionar aqui, ele também é o prisioneiro mais velho dentre todos os outros, com 39 anos de idade. A comunidade interpretou que o Kazui estava passando por um casamento bem complicado e fragilizado, e uma das teorias que mais fizeram sentido na época sugeriu que ele teria levado a sua própria esposa a tirar a própria vida. Mesmo que os motivos e detalhes acerca dessa conclusão fossem extremamente vagos novamente. Muito se debateu também na época que ele poderia estar traindo a sua esposa ou então que ele queria se divorciar dela. Outra coisa que pontuaram é que o Kazui teria promovido uma espécie de uma forma que os dois pudessem acabar com esse sofrimento ambíguo, só que na hora que isso fosse acontecer, o Kazui recuou. Só que a sua esposa, não. A comunidade ficou dividida novamente. Porém, surpreendentemente, o pessoal conseguiu compreender o Kazui devido à melancolia do clipe. E, no final das votações, com 55% dos votos, ele foi julgado como inocente. O oitavo videoclipe é da Amane, e o nome dele é Magic. E ao contrário do Kazui, que é o prisioneiro mais velho dentre todos, ela é a prisioneira mais jovem dentre todos, com 12 fucking anos de idade. Oh boy! Esse daqui foi um caso em que a comunidade ficou muito dividida. E o principal motivo para isso foi de que a vítima do assassinato não ficou muito clara. Praticamente toda a galera chegou na conclusão de que a mãe supostamente participava de uma espécie de culto, doutrinação ou pregação que promovia atos violentos. Mas novamente, o que ficou inculcado na cabeça do pessoal é tipo, mano, o que seria, quem seria a vítima de um assassinato cometido por uma criança de 12 anos de idade? Um elemento presente no vídeo dela é um gato, e levemente dá pra perceber que a Amane não tratava esse gatinho bem, fazendo com que algumas pessoas cravassem que na verdade a vítima dela não foi uma pessoa, mas sim
um animal doméstico. Mas também teve uma outra porção da comunidade que obviamente viu isso na verdade como uma metáfora e não como um elemento literal, argumentando que na verdade esse gato representa uma pessoa e que essa pessoa supostamente foi por causa dela, e justamente motivado por conta desse culto que a Amani participa. No final, 51% das pessoas a julgaram como culpada, mas isso partiu de uma estratégia coletiva. Uma coisa que eu ia falar um pouco mais pra frente, mas eu acho que é importante ressaltar agora, é o fato de que os videoclipes que vão aparecer no segundo julgamento, eles sim vão evidenciar um pouco mais sobre o crime cometido por cada um dos prisioneiros, porém, eles vão focar muito mais na reação de cada prisioneiro acerca das nossas escolhas. Com isso em mente, e voltando a falar da Amani, a estratégia proposta para a comunidade era fazer um veredito mais pesado para cima dela, de modo com que fazesse com que ela questionasse a seita em que ela estava participando, tentando ali desfazer essa lavagem cerebral que foi cometida na cabeça dela. Entretanto, isso mostra pra gente que a comunidade não estava muito preocupada em tentar desvendar o crime cometido. Eles, na verdade, estavam preocupados em corrigir psicologicamente uma das personagens, que nesse caso é a Amani. O nono e penúltimo videoclipe é do Mikoto, e o nome dele é Mimi, que se traduz de forma literal para Eu. Essa música já é um rockzão bem mais agressivo e agitado, e por consequência, tem cenas bem mais explícitas dele atacando pessoas e até escondendo os corpos em sacos de lixo. O clipe também dá a entender ali que o Mikoto era uma pessoa que sofria com um transtorno dissociativo de identidade, e isso poderia ser um fator que contribuiu para os crimes que ele cometeu. No início teve uma galera que resistiu a esse fato, dizendo que não parecia fazer muito sentido, mas 3 meses era um tempo dessa votação. De todos os prisioneiros, ele foi o que a comunidade menos se polarizou nas votações, e com 68% dos votos, ele foi julgado como culpado. Finalmente, o 10º e último videoclipe desse primeiro julgamento é da Kotoko, e o nome dele é Harrow, que se traduz para grade. E eu já tenho que dizer para vocês que logo no começo, o pessoal já ficou do lado dela. O motivo disso foi que nesse clipe tudo dá a entender que ela caçava criminosos, principalmente Portanto, a análise e a conclusão que todo mundo chegou em consenso com relação a ela foi o fato de que ela sim cometia assassinatos, mas esses eram assassinatos justificáveis. E por conta disso, com 67% dos votos, ela foi julgada como inocente. Com isso, nós finalmente encerramos o primeiro julgamento de Milgram. Mas, antes da gente prosseguir para o próximo, tem uma coisa muito importante que eu preciso apresentar para vocês. Milgram não se limita apenas aos videoclipes. Ou seja, existem mídias externas oficiais que acrescentam muitos detalhes para a lore de cada um dos 10 prisioneiros. E é agora que eu lhes apresento os interrogatórios. Esses interrogatórios estão presentes de duas formas. A primeira são esses cards com perguntas destinadas a cada um dos prisioneiros, na qual eles têm que escrever à mão a sua própria resposta. Enquanto que a segunda são entrevistas que o ex faz com cada um dos prisioneiros, só que essas entrevistas estão em formato de áudio. E eu só estou apresentando isso agora porque, com algumas exceções, a maioria dos interrogatórios do primeiro julgamento não tem muito do que se concluir. Eles basicamente só reforçam a personalidade de cada um dos prisioneiros e basicamente não tiveram tanto efeito assim na hora da votação. Mas eu quero destacar aqui o interrogatório da Kotoko. No interrogatório de áudio dela, ela diz que caso nós votássemos pela inocência dela, ela vai agir como as nossas presas. Ou seja, ela vai lutar e prestar apoio pro nosso lado, o lado da comunidade, e que odeia aqueles que matam
ou agridem pessoas inocentes. Com o fim do primeiro julgamento, o Jackalope chama o ex de volta para a sala principal e mostra para ele um relatório geral de cada um dos 10 prisioneiros nesse primeiro julgamento, enquanto que o mesmo também demonstra a sua própria opinião acerca de cada um deles. Agora é hora da gente ir pro segundo julgamento. Mas antes, o Jackalope fala uma coisa muito importante. お前が次に目覚めた時、きっと景色は変わっている。お前の選択の結果が囚人たちを変えているだろう。どういう意味かって？時が来ればわかる。野暮な説明させんなよ。Um detalhe que torna Milgram único é que essa história é escrita junto com a comunidade. Isso quer dizer que os produtores de Milgram não deixaram essa história pronta e decidida logo no começo. Eles desenvolvem essa história de forma totalmente imprevisível, justamente por se basear em um sistema de votações na qual eles não possuem controle. E isso fica muito evidente no tempo entre cada temporada. Esse último vídeo que eu mostrei pra vocês, que marca o final do primeiro julgamento, foi postado no dia 16 de março de 2022, enquanto que o vídeo que marca o início do segundo julgamento foi postado no dia 3 de agosto de 2022, quase 5 meses depois. Como esperado, o ex finalmente acorda. O despertar dele marca o início de um novo julgamento. E é hora da gente saber o que realmente aconteceu enquanto nós estávamos adormecidos. Muita coisa aconteceu. Primeiro, o Jackalope começa a falar dos prisioneiros num geral. Dependendo do resultado do nosso julgamento, os comportamentos e os direitos de cada uma das pessoas ali seriam alterados. Aqueles julgados como inocentes possuem liberdade física e suas ideias são afirmadas, enquanto que aqueles que são julgados como culpados têm sua liberdade física restringida, além de que todas as ideias desses prisioneiros são completamente rejeitadas. E para finalizar essa parte, não somente a nossa relação com os prisioneiros mudaram, como também a relação entre eles mesmos. Primeiro prisioneiro, Haruka. Como ele foi julgado como inocente, isso despertou nele um desejo de autoafirmação, mas não somente isso, como também, nas palavras do próprio Jackalope, um desejo de ser dominado. Ok. Por conta disso, ele formou uma relação de codependência com a quarta prisioneira, a Mu. Resumindo, ele tá basicamente de namorico ali com ela e tá se deixando levar completamente pela vontade dela. Segunda prisioneira, Yuno. Julgada como inocente, ela se fechou bem mais para todos os outros prisioneiros, basicamente ficando mais na dela ali. O próprio Jackalope fala que tá bem mais difícil de conseguir informações a partir dela, e chamou ela de fria, lógica e pouco romântica. Quarta prisioneira, Mu. O fato dela ter sido julgada como inocente fez com que ela ficasse bem mais disposta. Antes ela estava morrendo de medo e toda ansiosa, mas depois desse resultado, ela se soltou muito mais. E como eu já falei, agora ela tá mais ou menos de complô ali, de namorico, com o Haruka. Só que assim, será que tem algum motivo por trás disso? Quinto prisioneiro, Shido, e esse aqui é bem engraçado, na verdade. Segundo o Jackalope, o fato dele ter sido julgado como inocente o fez duvidar da própria existência. Isso não são palavras minhas, são palavras do Jackalope. Tipo, a gente já viu anteriormente que no clipe dele ele tava basicamente implorando pra não ser perdoado. Mas mesmo assim, a gente foi lá e perdoou o cara. E agora ele tá literalmente questionando o seu próprio ser. Ah, e por conta dessa liberdade física que ele recebeu, justamente por ter sido julgado como inocente, ele agora consegue providenciar cuidados médicos para os outros prisioneiros presentes na prisão, basicamente agindo como um doutor entre eles. Sétimo prisioneiro, Kazui. Esse daqui, sinceramente, não tem muito que eu possa falar sobre, até porque o próprio Jackalope fala que ele agiu de uma maneira indiferente depois do resultado. Pode até ser que tenha rolado alguma coisa interna ali com ele, mas ele tá de boa, nada demais aconteceu com ele. Só que se vocês notaram, eu só falei praticamente de todo mundo que foi julgado como inocente. E o pessoal que foi julgado como culpado, o que aconteceu com eles? Meu amigo, se segura.
Se segura, porque agora o bagulho fica louco. De início, eu vou falar o que aconteceu de forma individual. Futa, o terceiro prisioneiro. Depois de saber que ele foi julgado como culpado, ele tá passando por diversas crises de ansiedade e ficou completamente atormentado. Uma coisa similar aconteceu com a Mahiro, a sexta prisioneira. Segundo Jackalope, ele descreve que a Mahiro perdeu a razão da própria existência e se encontra num estado de desânimo lastimável. A oitava prisioneira, a Mani, virou outro ser. Nem o Jackalope sabe descrever ao certo, mas segundo ele, ela já nem é mais a Mani. Vocês despertaram algo muito maior e que vai ser difícil de controlar. E por fim, o nono prisioneiro, Mikoto. E com ele, algo inédito aconteceu. Só que não inédito pra gente, algo inédito no universo de Milgram. O Jackalope fala que pelo fato dele ter sido considerado como culpado, o controle da prisão de Milgram não conseguiu funcionar direito pra cima dele. Se eu compreendi direito, e por favor me corrija se eu estiver errado, esse controle basicamente identifica a identidade primária de cada personagem e procura também um vínculo com a alma dessa mesma identidade. A prisão trouxe a identidade primária dele, Kayano Mikoto, mas o controle não conseguiu encontrar uma relação com a alma do Kayano Mikoto, o que afirma que uma suposta outra identidade dentro do Mikoto foi identificada. E isso fez com que o sistema de Milgram classificasse essa segunda identidade como um prisioneiro separado. E por causa disso, o sistema de Milgram não conseguiu aplicar as punições para cima do Mikoto. E isso teve duas consequências. A primeira é que esse foi o primeiro caso de transtorno dissociativo de identidade dentro da prisão de Milgram, o que também confirma a teoria proposta pela comunidade. E a segunda é que o Mikoto foi o único personagem que ficou completamente imune a quaisquer punições dentro da prisão, justamente ocasionadas por causa desse erro no controle. Mas por incrível que pareça, tudo isso que eu contei pra vocês não é nem perto do principal evento que aconteceu enquanto a gente estava adormecido. 10ª prisioneira, Yuzuriha Kotoko. Julgada como inocente, ela nos deixou com uma promessa. Se vocês me julgarem como tal, eu virarei as suas presas e passarei a lutar ao seu lado. E bom, ela realmente cumpriu com o que ela prometeu, mas da maneira mais inacreditável possível. Tomada por suas atitudes passadas, ela decidiu simplesmente agredir todos os prisioneiros julgados como culpados. Com Mikoto, ela partiu para a briga, mas ele revidou e praticamente nenhum deles ali saiu prejudicado, quase que resultando num empate. Com o Futa já foi bem diferente. Ele sim ficou muito machucado, mas por intervenção do Kazui, ele conseguiu conter a briga e proteger o Futa. Só que com a Mahiro, a situação foi completamente diferente. A Mahiro não recebeu ajuda de ninguém durante os ataques. E ela nem mesmo tem um porte que consegue aguentar essa briga ou até mesmo partir para se defender e atacar a Kotoko. Como resultado, a Mahiro foi completamente pela Kotoko. Posteriormente, ela obteve ajuda do Shido depois da agressão terminar. Como a gente o julgou como inocente, ele conseguiu ter a liberdade de tratar dos ferimentos dela. Mas mesmo conseguindo tratar dela, ela tá gravemente ferida. E se não fosse pela ajuda dele, era certo que ela tinha morrido. Só que agora, todos os personagens são uma bomba relógio. Uma decisão errada pode não somente custar a vida da Mahiro, como também a de qualquer outro prisioneiro dentro desse lugar. E essas são decisões que envolvem todos os personagens ao mesmo tempo. E pra gente enfim prosseguir pro próximo julgamento, eu só queria fazer uma pergunta para você que tá me assistindo. Por que agora você tá se importando com os prisioneiros? Por que agora você tá sentindo pena deles? Eles são assassinos. Todos eles são assassinos. Se um for julgado como culpado,
outros podem ficar em perigo. Se um for julgado como inocente, outros também podem ficar em perigo. Sensibilidade, moralidade, ética, legalidade, preferência lógica, gosto pessoal, inclinação sexual. Todos esses são os critérios que vocês mesmos estão tomando como base para julgar cada um desses assassinos. Mas agora, com esse novo julgamento, uma nova base foi estabelecida. Vocês são humanos. E é quase que impossível que vocês não vão sentir apego por pelo menos um deles. Baseado em todos esses acontecimentos, a interpretação da comunidade acerca de todos os videoclipes ficou muito mais delicada. E isso já começa a partir do Haruka, o nosso primeiro prisioneiro. Esse novo videoclipe dele mostra ele afirmando para si mesmo que o que ele fez não foi errado. Só que de uma forma muito instável. Dizendo que se isso é o que realmente o torna um menino bom, ele continuaria fazendo isso, evidenciando a imagem de alguém que mesmo assim ainda se reprime e pode representar uma ameaça real. Uma galera já havia teorizado que o fato dele ter sido julgado como inocente e as suas ideias terem sido afirmadas só reforçaram os piores traços no comportamento dele. E bom, de certo modo elas não estavam erradas. Não somente isso, como também houve uma chantagem pra cima do público. A gente já sabe que o Haruka se apegou a Mu durante esse tempo em que a gente estava adormecido. E por conta disso, no interrogatório de voz dele, ele revela que caso a gente não votar pela inocência da Mu, ele vai tirar a própria vida. Mu-sanを許さないと殺しますよ。学習能力のない男だ。お前に僕は殺せない。ああ、そうでした。じゃあ、死にます。貴様。Mesmo que agora absolutamente tudo o que os prisioneiros falarem não pode ser levado como brincadeira, a comunidade não caiu nesse papinho dele. E no final, 55% das pessoas o julgaram agora como culpado. O segundo julgamento da Yuno é interessante e boa parte disso se dá pelo seu interrogatório. Nesse interrogatório, ela nos revela que durante esse período ela conseguia ouvir vozes na cabeça dela que diziam coisas sobre o julgamento. E essas coisas que ela estava ouvindo eram baseadas em todas as discussões que a comunidade havia feito acerca dela no primeiro julgamento. Justamente por essa ser uma das personagens com maior espaço para debate e por ter tido uma votação tão acirrada. E não é só ela, tá bom? Também tem outros prisioneiros que revelam ter escutado as mesmas vozes, porém essas vozes dizendo coisas específicas para cada um, e essas coisas específicas são inteiramente baseadas em todas as discussões que a comunidade fez acerca de cada um deles. Ficando ainda mais claro que cada palavra que a comunidade fala na internet tem influência nesse universo. A Yuno explica que ouviu muitas vozes dizendo que sentia pena dela, mas ela fala que odeia ser colocada em uma caixa e odeia também pessoas que possuem essa mentalidade moralista. Quanto ao que ela fez, ela disse que fez o que fez porque quis, ou seja, ela não foi forçada a fazer nenhum desses encontros remunerados e ela também não foi forçada a fazer esse. Isso nos mostra que o fato da Yuno ter se fechado mais fez com que a comunidade passasse a tentar interpretar o que essa frieza dela significava. Mas outra coisa que ela fala nesse interrogatório, e por consequência também fala no videoclipe dela, é em como as pessoas tomam conclusões e justificativas precipitadas acerca do que não diz respeito a elas. Que a moral é algo muito mais complexo do que a gente pensa. Ela ter falado isso depois de todo esse caos que aconteceu no último julgamento só fez com que a comunidade percebesse ainda mais o peso que meras suposições ocasionaram em outras pessoas. Diante de toda essa sinceridade que a Yuno teve durante esse segundo julgamento, o resultado não poderia ter sido outro. E no final,
78% das pessoas a julgaram como inocente pela segunda vez seguida. Com relação ao segundo julgamento do Futa, o pessoal aqui teve que utilizar um pouco mais da lógica. A gente já sabe que ele estava passando por uma puta crise de ansiedade quando ele foi julgado como culpado. E o novo videoclipe dele mostra justamente isso. Uma imagem de alguém perdido, sufocado e evidentemente se arrependendo do que fez, mas tendo que lidar com isso, além de se ficar questionando do porquê ele ter sido julgado como culpado. Mas teve um fator externo que influenciou nas votações dele, que foi justamente a agressão que ele recebeu da Kotoko durante esse período que ele estava na prisão, deixando ele extremamente fragilizado e traumatizado. Isso fez com que muita gente passasse a se questionar se essa dor que ele sofreu, tanto pelo julgamento quanto pelas agressões sofridas, o fizeram finalmente amadurecer e perceber as consequências de seus atos, ou, pelo contrário, ele na verdade só tomou uma postura mais radical, e isso pode ter reforçado um senso de justiça ou de vingança nele. A comunidade então concluiu que sim, o Futa é uma pessoa que cometeu um crime passado, mas que claramente se arrepende do que cometeu, porém ele também é uma vítima do próprio sistema de Milgram. Todos esses fatores fizeram com que quase 77% das pessoas o julgassem como inocente nesse segundo julgamento. O segundo julgamento da Mu foi bizarro. Uma vez que o Haruka se apegou a ela e até fez chantagem pra cima do pessoal usando o nome da Mu, a comunidade se sentiu na obrigação de prestar mais atenção no caso dela. E o clipe que saiu nesse segundo julgamento foi simplesmente uma das maiores viradas de chave desse experimento inteiro. Pelo fato da comunidade ter julgado ela como inocente no primeiro julgamento e as suas ideias terem sido afirmadas, o segundo videoclipe dela mostra que, na verdade, ela não sentiu culpa alguma do crime que ela cometeu. É sério, isso tá até no nome da música. Mas o elemento mais surpreendente nesse clipe é o fato de que, na verdade, a Mu também era uma pessoa que praticava bullying com outras pessoas. Ou seja, a Mu era uma vítima de bullying, uma pessoa que praticava bullying e uma assassina. Tudo ao mesmo tempo. Esse foi um dos casos em que o resultado do primeiro julgamento reforçou os comportamentos ruins dela. E para muita gente, esse clipe foi a prova de que nós confundimos sofrimento com inocência. Só que agora, nesse segundo julgamento dela, a comunidade estava diante de uma escolha bem mais delicada. Votar pela inocência da Mu, visando única e exclusivamente salvar a vida do Haruka, mesmo sabendo que ele não tem nada a ver com o caso dela, ou então votar pela condenação dela, porque a gente sabe que o que ela fez foi muito errado, porém sabendo que a gente vai sacrificar uma vida que novamente não tem nada a ver com o caso dela. Bom, o que acontece é que a comunidade simplesmente massacrou ela e julgou ela como culpada com 74% dos votos. Puta que pariu. Mas isso também nos mostra que a comunidade não se deixou levar pela chantagem do Haruka, muito pelo contrário. A necessidade de que se prove a culpa por esse assassinato falou muito mais alto. Sobre o segundo julgamento do Shidou, a imagem de um caso que mexia com a ética médica ainda prevalecia. A interpretação desse segundo videoclipe dele realmente leva a crer que houveram sim pacientes com morte cerebral, ele convencendo famílias de vítimas a desligar os aparelhos que ainda mantinham esses pacientes vivos, e uma lógica que partia do pressuposto de salvar a vida de uns a custo da vida de outros. Só que a comunidade tomou um consenso de que não consegue enxergar ele como uma pessoa má, muito pelo contrário. Mesmo que a gente tenha votado ele como inocente no último julgamento, ele ainda assim toma uma postura de alguém que quer ser punido, que não merece perdão e que se culpa sempre. Mas uma das coisas que definitivamente mais pesou nas votações desse segundo julgamento foi o ocorrido com a Mahiro. Se não fosse por causa dele, a Mahiro com certeza teria morrido. Então o pessoal começou a enxergar ele, na verdade, como alguém necessário dentro do ambiente de Milgram. Tanto para poder tratar dos ferimentos da Mahiro novamente,
como também ele conseguir tratar de outras pessoas em simultâneo, caso algum outro tipo de acidente aconteça. E essa lógica realmente pareceu fazer sentido, já que com quase 82% dos votos, ele foi julgado como inocente pela segunda vez seguida. E falando dela, agora nós temos o segundo julgamento da Mahiro. O novo clipe dela reforça a imagem de uma garota com uma paixão descontrolada e obsessiva de fato, mostrando o suposto parceiro dela ficando em um estado completamente lastimável por conta desse relacionamento tóxico que eles tinham. Aparentemente a relação era tóxica de ambos os lados, só que o lado da Mahiro devolvia isso de uma forma bem mais forte. E o que eu vou falar agora, eles teorizaram no primeiro julgamento também, mas agora veio muito mais em peso. Teve uma galera que julgou ela como se ela fosse uma stalker, justamente por conta dessa relação tóxica que tinha nesse relacionamento. O que levou a entender que, na verdade, quem era a vítima foi justamente o parceiro dela, que diante de toda essa repressão e essa toxicidade, acabou tirando a própria vida. Só que aí, o interrogatório de voz da Mahiro foi ao ar. No interrogatório dela, é revelado que ela também ouvia vozes dizendo essas mesmas coisas, acusando ela de ser uma stalker e tudo mais. Porém, a mesma afirma que todas essas teorias estavam erradas. Ela fala que, abre aspas, ela só amou alguém de forma normal, que não acha que fez nada de errado e que, acima de tudo, não consegue viver sem amar, evidenciando que a comunidade novamente tomou como base informações extremamente superficiais para determinar uma imagem que não representava quem de fato era a Mahiro. Tenham em mente também que a gente agora está lidando com uma Mahiro muito mais fragilizada, não somente por conta do resultado da votação, como também pela agressão que ela recebeu. Depois de ver o estado que a Mahiro tá e depois de conversar com ela por praticamente 15 minutos, no final, o ex começa a chorar. Ex-kun, oshigoto ganbatte te erai ne. Are? Naiteru no? Ex-kun. Naitenai. A comunidade dessa vez optou por um caminho mais piedoso para cima dela, e com quase 70% dos votos, ela agora foi julgada como inocente. O caso ainda foi visto como uma pessoa que ocasionou na morte de uma outra pessoa, nesse caso, a esposa dele, por conta de mentiras, evasão e uma pessoa incapaz de sustentar a verdade. No geral, nada de muito relevante foi percebido no segundo videoclipe dele. Apenas cenas que mostram de uma forma mais íntima o curso da relação dele com a sua esposa. O fator que mais foi relevante, na verdade, para esse segundo julgamento do caso não estava presente no videoclipe dele, mas sim por conta do incidente que aconteceu dentro da prisão, porque graças a ele conseguiu proteger o Futa dos ataques da Kotoko. Seguindo mais ou menos a mesma lógica do Shidou, o pessoal passou a enxergar ele como alguém necessário para poder manter a ordem dentro dessa prisão. No final, com 54% dos votos, ele foi julgado como inocente pela segunda vez seguida. O segundo julgamento da Mani é de longe a reviravolta mais complexa de todos os outros julgamentos que ocorreram nesse experimento inteiro. Só pra vocês terem uma noção, a repercussão que esse clipe dela teve foi tamanha que ele atualmente é o videoclipe mais assistido dentre todos os outros vídeos presentes no canal de Milgram, com mais de 13 milhões de visualizações. Nesse clipe, a gente pôde finalmente ver um pouco da Mani na vida real e como que o mundo dela funcionava. Esse clipe nos revela que ela, na verdade, teve a sua mentalidade moldada por uma doutrina violenta. E tudo que eu falar aqui a partir de agora vai ser uma análise feita tomando como base tanto o videoclipe dela, como também o interrogatório de voz dela. Essa doutrina que eu mencionei pra vocês e que a Mani segue é uma visão religiosa rígida e punitiva, e que seu pilar principal dita que obedecer à autoridade divina vem acima de emoção, julgamento pessoal ou empatia.
Isso sugere que o valor principal dessa doutrina não é sentir ou refletir acerca de suas ações, mas sim obedecer e apenas obedecer ao que foi definido como certo. Isso nos leva ao crime cometido por ela, porque para Mani, ela não se arrepende do assassinato que ela cometeu. Ela, na verdade, enxerga esse ato como uma obrigação natural. Não somente isso, como também a Mani passou a enxergar o Milgram como um julgamento divino. A vítima ainda não é certa, mas é quase que certeza que a Mani não matou um gato. A imagem do gato realmente só é utilizada como uma simbologia nesse videoclipe. Isso implica então que é bem capaz que, na verdade, a Mani tenha matado alguém próximo dela ou algum familiar dela. Resumidamente, Deus e a autoridade religiosa dizem o que é certo. Aquilo que é definido como certo a se fazer, a se pensar, não deve ser questionado. Sentimentos não importam. Pecado deve ser corrigido. E cumprir essa correção faz de você uma boa criança. Pra mim é simplesmente fantástico o quanto que esse caso da Mani simplesmente virou um rabbit hole gigantesco. E isso fez com que a comunidade mudasse muito a sua visão acerca dela. A mente dela é muito limitada e fechada a uma visão extremamente deturpada da sociedade. Além do fato de que a Mani não tem escolha se não seguir essa forma de pensar. Ela foi moldada a sua vida inteira a pensar dessa forma, sem poder escolher tomar um outro caminho para ela. Isso fez com que o julgamento dela passasse a ser muito mais delicado dentre todos os outros, porque quem condenava ela partia do pressuposto de que ela defende uma lógica de obediência perigosa. Se nós inocentarmos ela, ela pode validar essa crença, e também o fato de que ela também pode influenciar outros prisioneiros a pensar dessa mesma forma. Só que quem defendia a Mani argumentava que na verdade isso não era uma proteção, mas sim tortura psicológica. Julgar ela como culpada só iria repetir a mesma lógica autoritária dessa doutrina que ainda está inserida na mente dela. Essa foi a votação mais tensa, delicada e acirrada dentre todas as outras votações desse segundo julgamento. Tanto por conta das discussões acerca dela, como também nos números da votação. Mas uma escolha precisa ser feita. 3 meses de debate se passaram e a votação dela acabou. 51,34% dos votos julgaram Momose Yamane como inocente. Indo agora para o segundo julgamento do Mikoto, ficou nítido no primeiro julgamento que ele representa de fato uma ameaça. Uma ameaça representada pela imprevisibilidade dele. A gente já sabe do transtorno dissociativo de identidade que ele tem. E mano, se nem a porra do sistema da prisão que ele tá conseguiu conter ele, cara, basicamente fudeu. Essa também foi uma votação difícil, porque a questão saiu de o que o Mikoto fez para quem dentro dele fez isso e quem deve ser julgado por isso. Por conta disso, nos é revelado que realmente existe um alter ego contido dentro do Mikoto. O qual o ex apelida esse alter ego de John. 知らねえよそんなの好きに呼べやお前を便宜上ジョンと呼ぶ犬みてえな名前だな身元不明の人物を指すジョン・ドゥから来ている気に入ったか Esse alter ego é justamente o que levou o controle de Milgram a dar erro na hora do reconhecimento, e por conta disso ele não é considerado um prisioneiro. Esse John é uma espécie de protetor violento, é uma pessoa que alega que faria qualquer coisa e destruiria qualquer pessoa que ousasse machucar com o Mikoto, além do fato de que ele assume toda a culpa por todos os atos que o Mikoto faz e até guarda ali algumas memórias do Mikoto normal, vamos dizer assim. Tem também uma outra teoria que fala que na verdade não são 2 identidades que estão em conflito, mas sim 3 identidades dentro do Mikoto, sendo essa terceira identidade diretamente homicida
e instável. A sustentação para essa teoria é que certos comportamentos presentes nos videoclipes e nos interrogatórios de voz não parecem bater muito bem como comportamentos destinados a apenas duas identidades. Por conta de toda essa instabilidade, a comunidade entrou em um consenso. Como o ambiente de Milgram já ficou muito mais caótico ao votar pela condenação do Mikoto, se isso acontecesse de novo, é bem capaz que esse risco de perigo aumentaria muito, e por causa disso, o jogo inverteu para ele. E 74% das pessoas julgaram ele como inocente dessa vez. E para finalizar, nós temos agora o segundo julgamento da Kotoko. E sinceramente, esse aqui foi o caso mais fácil de lidar por parte da comunidade. Ela quem é a culpada principal por todo esse caos generalizado. Ela que prometeu ser uma justiceira e tá do nosso lado, mas que só tá utilizando da desculpa do ambiente de Milgram para poder endossar uma agressão direta a outros participantes. O julgamento dela foi provavelmente o que mais dependia de fatores externos, e isso também se dá por conta de um motivo bem peculiar e específico. Aparentemente, o segundo videoclipe dela atrasou, mas a música do videoclipe já havia sido lançada, resultando num backlash contra a Kotoko que durou por semanas. Tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, em adição com o fato de que quem é julgado como culpado tem a sua liberdade física restringida, resultou, bom, no óbvio. Quase 76% das pessoas condenaram a Kotoko e a julgaram como culpada. E com isso, nós finalmente chegamos ao fim de mais um julgamento. Só falta um agora. O terceiro julgamento. O julgamento final. Antes da gente prosseguir, eu só queria que vocês notassem o quanto que o voto geral mudou drasticamente de um julgamento para o outro. No primeiro julgamento, as votações encerravam com 50% ou no máximo 60 e poucos % de um lado definido. Só que no segundo julgamento, percebam que agora a gente tem maiorias bem mais definidas. Os motivos para isso são vários, mas se eu pudesse definir alguns, eu diria que, bom, durante esse segundo julgamento a gente conseguiu compreender e conhecer muito melhor sobre a personalidade de cada personagem, como também o fato de que a comunidade julgou muito mais o perfil individual de cada prisioneiro ao invés dos crimes cometidos por eles. Enfim, esse é só mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês e que evidencia ainda mais o rumo que esse experimento social está tomando. Porém, tudo que nos resta agora é adormecer novamente e esperar, para que assim possamos presenciar novamente no que as nossas decisões resultaram. Nós finalmente despertamos. O nosso despertar representa o início do terceiro e último julgamento de Milgram. Muita coisa aconteceu. As mesmas regras se aplicam. Liberdade física e de afirmação de ideias aos inocentes, contenção física e rejeição de ideias aos culpados. Primeiro prisioneiro, Haruka. Ele escolheu a morte. Assim como dito por ele, se nós votássemos pela condenação da Mu, ele cometeria esse ato com a sua própria vida. E, bom, aparentemente, ele é um homem de palavra. Dito e feito. Sua liberdade física foi restringida demais. E por conta de tudo, ele rejeitou em segredo se alimentar, ocasionando-nos sua própria morte. Segunda prisioneira, Yuna. Nós novamente a julgamos como inocente. E agora ela parece mais calma e contida. Porém, isso tudo é só superficial. Porque, segundo o próprio Jackalope, a mesma está passando por um conflito interno ferrado. E o motivo desse conflito não é nem por causa da votação que aconteceu, mas é sim por conta de uma outra coisa que já eu vou falar sobre. Terceiro prisioneiro, Futa. Esse aqui teve um rumo inesperado, eu diria. Uma vez que nós o julgamos como inocente e as suas ideias foram afirmadas, ele foi completamente doutrinado por, adivinha quem?
exatamente, a Amane. O cara virou um devoto e um crente muito fiel e muito rigoroso a essa doutrina dela. Isso ocorreu porque ele passou por uma montanha russa de emoções, partindo desses seus traumas com os crimes cometidos e autorrejeição, indo até questionamentos mais racionais e autoafirmação também. E talvez, por conta disso, essa fé para ele seja apenas algo conveniente. Talvez ele finalmente esteja encontrando uma salvação. Quarta prisioneira, Mu. Nós a julgamos como culpada dessa vez. E não tem muito pra falar aqui, se não mencionar o fato de que ela tá completamente perdida em seus pensamentos. Ela nem consegue colocar isso em palavras, de tão desorientada que ela tá. Fora também o fator da morte do Haruka, que deve ter mexido muito com ela também. Sétimo prisioneiro, Kazui. Como a gente julgou ele como inocente pela segunda vez seguida, ele agora tá completamente maluco. Não de uma maneira ruim, eu acho, mas ele tá constantemente se perguntando: cara, por que caralhos eu tô sendo sempre julgado como inocente? Por que ninguém tá me culpando? O que, bom, levanta algumas suspeitas, mas, enfim, talvez faça um pouco de sentido. Nono prisioneiro, Mikoto. Pelo fato da gente ter julgado ele como inocente, surpreendentemente, nada aconteceu. Mas aqui, o Jackalope fala uma coisa bem interessante. Ele diz que o Mikoto agora é só uma casca vazia. Mesmo com tudo que ele fez, ele tá completamente apático diante dessa decisão. Décima prisioneira, Kotoko. Nós a julgamos como culpada e, pelo menos dessa vez, ela não fez nada. Como aqueles julgados como culpados possuem a sua liberdade física restringida, ela agora ficou completamente contida de seus movimentos, impossibilitando ela de realizar praticamente qualquer tipo de ataque. Mas, segundo o Jackalope, agora ela nos enxerga, obviamente, como inimigos dela. E nem adianta a gente tentar ter qualquer tipo de diálogo ou tentar extrair qualquer tipo de informação a partir dela, porque ela não vai fornecer isso pra gente. E assim, sinceramente, tudo isso que eu acabei de falar aqui não é surpreendente. Mas ainda faltam outros 3 prisioneiros. Quinto prisioneiro, Shido. Kirisaki Shido. Ele foi assassinado pela Amane. Pera. Amane? Amane? E por incrível que pareça, tem um motivo pra isso. No interrogatório da Amane, ela menciona o Shido. E ela afirma que é alguém que ajuda pessoas a fugir das provações, alegando que os tratamentos médicos que ele proporciona são uma violação direta da vontade de Deus. E tudo isso se dá, obviamente, por conta dessa lógica maluca que a doutrina dela prega. E além disso, a morte do Shido significa que ele não vai mais conseguir fornecer cuidados médicos para outros prisioneiros. Sexta prisioneira, Mahiro. Ela tá morta agora. A Mahiro tava numa situação extremamente dependente de todos os cuidados médicos que o Shido fornecia pra ela. Só que, como agora ele se foi, já não há mais ninguém que possa realizar esse trabalho no lugar dele. E esse é o motivo pela qual a Yuno tá num conflito interno com ela. Não foi por causa das votações, como eu falei, mas foi por causa da morte da Mahiro. Foi algo muito difícil pra ela digerir. E eu também falei pra vocês que o fato dela ter sido julgada como culpada no primeiro julgamento foi um dos piores erros que a comunidade cometeu durante esse experimento social. E bom, esse daqui é o motivo. E, pra finalizar, oitava prisioneira, Amane. Ai, ai, lá vamos nós. Ela foi considerada inocente, e com isso, suas ideias foram afirmadas dessa vez. Isso fez com que, além do fato dela ter assassinado o Shido e, consequentemente, ter resultado na morte da Mahiro, ela também agora começou a promulgar, divulgar e doutrinar as outras pessoas dentro da prisão. Jackalope até passa a chamar essa religião maluca da Amane de
amaneísmo. E bom, como a gente já viu, isso funcionou e funcionou muito bem, já que o Futa se entregou completamente à doutrina dela. Só que agora, o jogo se inverteu. Do primeiro para o segundo julgamento, a principal fonte de caos dentro da prisão foi resultado das ações da Kotoko e as agressões que ela cometeu. Mas agora, a gente não tá lidando com um adulto. A gente agora tem que lidar com uma criança de 12 fucking anos de idade. E essa criança, do segundo pro terceiro julgamento, se tornou quase que inexplicavelmente na principal fonte de caos da prisão de Milgram. E com isso, nós finalmente podemos iniciar o terceiro julgamento, que vai ficar para a próxima. Me desculpa, mas tem um motivo para eu não continuar com esse terceiro julgamento. E é bem mais simples do que parece. Eu tô produzindo esse vídeo aqui em abril de 2026 e o terceiro julgamento ainda tá em andamento. Alguns prisioneiros já tiveram suas votações encerradas, outros ainda estão para chegar em breve. Uma vez que ainda tem muitas questões em aberto, não somente se tratando dos prisioneiros em si, mas do Milgram no geral, como o que é essa prisão, quem é o Jackalope, quem é a verdadeira identidade do ex. Tudo isso eu prefiro abordar depois num vídeo dedicado pro terceiro e último julgamento, com a conclusão dessa história. Dito isso, esse vídeo finalmente tá chegando ao fim. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu particularmente não imaginei que eu ia gostar tanto dessa série, tanto de pesquisar e analisar cada um dos videoclipes, ver o que a comunidade julgou, ver todos os contratempos e todas as polêmicas envolvendo as votações, os julgamentos, as discussões acerca dessa série. Eu gostei demais. Teve muita gente ano passado que me recomendou assistir essa série e eu queria agradecer de coração mesmo a todas essas pessoas que me indicaram isso. Eu realmente adorei muito. Eu também queria agradecer aos membros do canal que, mesmo com a falta de conteúdo para eles, ainda tem continuado a me dar esse suporte fantástico durante todos esses meses. Então, nessa hora aí, o armazenamento do meu celular simplesmente acabou. Mas, caso você também quiser virar membro do canal, a partir de R$3 por mês, você pode receber diversos conteúdos e benefícios exclusivos. E, é claro, você vai estar ajudando o canal de uma forma bem mais direta. E também tem o Live Pix do canal, que vai estar aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo. E todo o valor recebido no Live Pix também vai ajudar demais a manter esse canal e continuar trazendo vários conteúdos para vocês. Então, muito obrigado. E por fim, eu queria agradecer a você que me assistiu até aqui. Esse vídeo deu um puta de um trabalho para poder produzir. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, seria de uma ajuda extrema e de uma gratidão gigantesca. E a todos vocês que realmente me assistiram até aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Você realmente se orgulha do que fez? Olhe para trás. Esse era o resultado que você queria? Você inocentou quem realmente queria inocentar? Você culpou quem realmente queria punir? Você conseguiu sentir seus ideais dentro dessa prisão? Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Essa é a sua prisão. Você a criou. Você a moldou. Se orgulhe. Se orgulhe da sua própria criação. O meu nome é Zarônimos e muito obrigado por ter me escutado até aqui.